O gráfico ilustra a temperatura de certa quantidade de água em função da energia fornecida. Quando se fala em energia fornecida em calorimetria, a gente está falando de quê? De calor. Então a gente já pode destacar isso aqui. Energia fornecida. Entenda-se com isso, calor fornecido à água. E a gente já pode imaginar então que quando você tem fornecimento de calor, a gente está falando aqui provavelmente de um aquecimento, né? Ele mostra o gráfico e aí em seguida o enunciado continua. Considerando o calor específico do gelo, 2090 joules por quilograma grau Celsius, e 3,33 vezes 10 à quinta joule por quilograma, seu calor latente de fusão, a pergunta é, qual a massa de água gerada após fundir todo o gelo? Ela é de aproximadamente... Bom, a gente pode fazer algumas observações, várias observações aqui nesse pequeno enunciado, apesar de ser uma situação clássica, não esquece que a gente está na prova da UES. Gostaria de comentar de trás para frente. Se você der uma olhada para as alternativas, olha só, nós temos duas alternativas, 159 o valor. Só que uma aparece em quilograma, a outra aparece em grama. Depois nós temos duas alternativas com o valor numérico 1, mas uma aparece em quilograma e outra aparece em grama. Primeira observação a ser feita, e isso é praxis na prova da UES. Muito cuidado com as unidades de medida. Principalmente na hora de marcar a alternativa. Se você costuma se preocupar apenas com os números, vai que tu encontra aí 159. E aí, não sei, estou chutando. E aí tu olha lá para o item A e tem escrito 159. E aí não olha para a unidade de medida. E aí você acha o número correto na unidade de medida errada. Então não pode vacilar com esse tipo de coisa. Uma outra observação que a gente pode fazer. Ele mostra no gráfico 3 fases. Dá uma olhada aí. Nós temos uma primeira fase em que a temperatura aumenta, indo de menos 30 até 0 graus. Nós temos uma segunda fase em que a temperatura não muda, permanece constante e igual a 0 graus Celsius. E temos uma terceira fase onde a temperatura volta a aumentar novamente. Agora, o enunciado pede para a gente analisar, ó, a massa de água gerada após fundir todo o gelo. Vamos de novo falar da nossa teoria. Quando você fornece calor para uma substância, 2 efeitos podem ser causados nela. Uma, a variação de temperatura. Normalmente fornecendo calor, a temperatura sobe. E outra, exclusiva a essa, é que a temperatura não varie, mas que haja uma mudança de fase. Então isso é chave para questões desse tipo, com gráficos de calorimetria. É você analisar se a temperatura está variando ou não. Porque se a temperatura estiver variando, o corpo está recebendo calor sensível, aquele MC ΔT. Agora, se a temperatura não estiver variando e ainda assim ele estiver recebendo calor, olha que estranho à primeira vista. Como é que eu recebo energia e a minha temperatura não sobe? Significa dizer que essa energia está sendo usada para outra função. No caso, a variação, a mudança de fase, por conta da quebra das ligações químicas de uma fase ou da feitura de novas ligações. Então, muito cuidado com os 2 efeitos exclusivos da troca de calor. Ou muda de fase ou muda de temperatura. Durante a mudança de temperatura, não tem mudança de fase. E durante a mudança de fase, não tem variação de temperatura. Então, se no enunciado ele pede para você analisar a fusão do gelo, isso é a mudança de fase. O que é que não tem na mudança de fase? Variação de temperatura. Então, você já sabe com que parte do gráfico trabalhar. Vamos dar uma olhada? É exatamente nesse trecho onde você não tem variação de temperatura. Significa dizer que a quantidade de energia térmica fornecida aqui, ela foi usada exatamente para provocar a fusão do gelo, para provocar a mudança de fase. Então, o que acontece? Vamos aqui abrir aqui uma tela em branco. Aliás, vamos preencher o espaço aqui mesmo, que a gente fica olhando para o gráfico o tempo inteiro, e é importante não tirar o olho do gráfico. Quando você fala da mudança de fase, então nós temos aqui Q igual a M vezes L. Onde M é a massa de substância que está submetida à mudança de fase e L é exatamente o calor latente, nesse caso, de fusão. Então, observa como a questão é clara. Se a gente analisa esse trecho onde houve a mudança de fase, você vê que
Começou a mudança de fase, o corpo já tinha recebido, né, a quantidade a massa de amostra aí de água, já tinha recebido 62,7 joules de calor. E até o final da fusão, chegou em 396 joules. Então, durante a mudança de fase, qual foi a quantidade de calor recebido pela substância? Seria o valor final, 396, menos o valor final, 62,7. Fazendo essa subtração, a gente vai ficar aqui com aproximadamente 333, qual é a unidade de medida? Joules. Tudo bem? 333 com 62 seria 395 daquele vírgula 7, então por isso que eu botei aproximadamente. Então, a quantidade de calor que foi recebida aqui, aproximadamente 333 joules. Ah, Delfrane, pode fazer essa conta quebrada desse jeito? Assim é bom demais. Seja esperto, hein? Está escrito no enunciado, ó, aproximadamente. Então, deixei uma diferença ali de uma casa decimal. A pergunta é, qual a massa de água? E ele deu o calor latente de fusão do gelo. Não é esse 2090, tá? Ele não está falando de calor específico, ele não está falando da variação de temperatura. Ele pediu a fusão, então é calor latente. E o valor que ele deu? 3,33 vezes 10 elevado a 5. Já vou logo chamar a atenção para um detalhe. Esse 333 que a gente colocou aqui é medida em joules, sistema internacional. Esse 3,33 vezes 10 à quinta é em joule por quilograma, que também está no sistema internacional. Então, na hora que a gente fizer o cálculo dessa massa, fatalmente o valor que vai aparecer é em grama, ok? O que não garante que a resposta é o item A ou o item B. A gente tem que ver o valor correto e a unidade correta. Então, vamos para o cálculo. Seria 3 dividido por 3,33 vezes 10 à quinta, tudo no sistema internacional. A massa, então, ficaria 300 dividido por 3 vai dar 10 elevado à segunda. Lembra que esse expoente positivo, quando ele vai lá para cima, ele fica negativo. Repete a base, soma os expoentes. 10 a menos 3 é o valor da massa. Qual a unidade que eu falei que a gente ia encontrar? Se no enunciado está tudo em quilograma, então aqui vai ficar quilograma. Olha aí como eu falei que não adiantava ter pressa. Se ele diz que a massa é 10 a menos 3 quilogramas, qual é a unidade de medida que aparece aqui? Grama é a unidade, quilo é um prefixo. Você lembra o que é que significa esse K? Esse K significa quilo, e em termos de quantidade ele vale 10 à terceira. Então nós teríamos aqui a massa 10 a menos 3, que é o valor. No lugar do quilo, 10 à terceira e a unidade grama. Pessoal, 10 a menos 3 vezes 10 à terceira. Repete a base, soma os expoentes. Qualquer número elevado a zero vai dar o quê? 1. E a resposta correta, 1 grama e não 1 quilograma. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de observar. Você vê que na alternativa que tem 1 quilograma, aparece lá em cima. Na hora que você vai ler as alternativas procurando a resposta, você não lê de cima para baixo. Então, se você não ficar ligado na unidade e ficar prestando atenção só no valor, você vai de cima para baixo e no item B tu já encontra 1. Vai dar uma vontade doida de marcar. E na hora da prova não vai ter ninguém para te dar o toque e dizer, hey, preste atenção na unidade. Então, a gente está avisando isso logo agora. Sempre tenha atenção nas unidades de medida, principalmente no que respeita a questões de calorimetria, ok?